Boa noite, irmãs. Que a paz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Na noite de hoje estaremos lendo e comentando brevemente mais um capítulo do livro Conduta Espírita. E na noite de hoje nós temos o capítulo 6, Na Via Pública. Demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer lugar, em qualquer local. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura com todo transeunte, seja ele quem for. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhe confiança. A saudação fraterna é cartão de paz. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessem por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas, em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mister. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Coibir-se de provocar alarido na multidão através de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo silêncio e respeito, junto às residências particulares, e justa veneração diante dos hospitais, das escolas, dos templos e dos presídios. A elegância moral é o selo vivo da educação. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais, que nos surjam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Pois bem, o capítulo 6, Na Via Pública, é um capítulo que nós podemos tirar algumas conclusões. Uma conclusão, são infinitas, né? Mas uma conclusão que a gente pode tirar desse capítulo é que André Luiz deixa bem claro que o espírita ele não deve ser um espírita de outdoor, ou seja, um espírita em que o seu bom exemplo deva estar apresentado num grande cartaz ou num grande quadro, ou num outdoor. Por quê? Porque é justamente na simplicidade, no dia a dia, naqueles atos que nós não damos importância, é que o comportamento e a conduta do espírita devem aparecer. Então, na educação, no trato com o outro, em pequenas gentilezas, abrir a porta, ceder um lugar, um olhar para o outro com compaixão, com carinho. Então, é justamente no cotidiano, na convivência, ainda que rápida na via pública, no deslocamento do trabalho para casa, agora menos por causa da pandemia, é que o espírita ele deve apresentar e se esforçar para exercer esse conjunto de conduta e comportamentos que a regra evangélica vai exigir dele. Então, o ser espírita, sabendo que você está sendo filmado, fazendo uma boa ação, é uma coisa. Agora, ser espírita sem você saber
ou que alguém está te observando, embora nós sempre seremos exemplo para alguém. Então, ser espírita na convivência do dia a dia com o outro, esse é o grande desafio, porque não haverá recompensa. Não haverá uma recompensa, pelo menos no sentido que a gente imagina. Claro que em troca, muitas vezes, um sorriso, um agradecimento irá ser dispensado a nós, mas nem sempre. O que importa é que no dia a dia o espírita possa contribuir para as relações mais suaves, mais serenas, tendo em vista que a vida em sociedade, no deslocamento, no trânsito, são tantos desafios e tantos problemas que a vida em sociedade, no trem, no ônibus, no Uber, né, agora, esperando a condução, essa convivência ela exige que nós sejamos suaves, mais serenos, mais tranquilos, para que as dores que cada um carregam consigo possam ser amenizadas. Esse é uma primeira conclusão que nós podemos tirar. A outra também é que o capítulo 6 deixa bem claro que o lugar mais importante da nossa vida é aquele onde nós estamos. Muitas vezes nós achamos que o lugar mais importante é aquele que está lá na Europa, em Portugal ou nos Estados Unidos, em algum lugar muito distante, em que eu gostaria de estar, a viagem que eu pretendo fazer. Mas o lugar mais importante para o espírita é onde ele está, é onde ele se encontra, porque é no local onde ele se encontra é que nasce a oportunidade dele exercitar as boas práticas, dele exercitar a solidariedade e a fraternidade. Então, se ele está no metrô, o lugar mais importante para ele é onde ele está, é o metrô, é no trem, é no ônibus, é no ponto de ônibus, ou caminhando. É o que ele vivencia, ou o que ele está vivenciando naquele momento, onde está a sua consciência, onde está o seu espírito ali, encarnado, e onde ele está presente. E aí, o que nós estamos fazendo, pensando, e se estamos atentos no local onde nós estamos, para prestar um auxílio, uma ajuda, seja para aqueles que se encontram em situação de rua, ou auxiliar um animal, ou seja lá quem for. Principalmente nesses momentos de pandemia, em que aumentou e muito o número de pessoas em situação de rua, tendo em vista que, devido a uma série de problemas, essas pessoas ficaram sem as suas rendas, ficaram sem uma forma de sustentar a sua vida material, e elas acabaram indo para as ruas. Então, hoje, mais do que nunca, durante essa pandemia, esse olhar, essa consciência dos bons atos, dos bons exemplos, da solidariedade, da fraternidade, os bons atos eles se tornam ainda mais importantes, e nós espíritas mais conscientes precisamos estar para um olhar, para a ação, para o auxílio daquele que está em situação, em provas mais difíceis que a nós. É fundamental. Então, o capítulo 6 do livro Conduta Espírita, apesar de ser um livro de 60 anos atrás, ainda é um livro extremamente atual no que diz respeito à conduta do espírita, que não é somente no centro espírita, mas é onde ele se encontra. Então essa é uma segunda conclusão que nós podemos tirar do capítulo 6. Uma outra conclusão também que nós podemos tirar é a sugestão e a orientação de André Luiz, que o espírita deve ter um olhar para preservar a limpeza da rua, os jardins, para preservar as árvores,
toda a estética da cidade, toda a parte urbana em que ele puder fazer isso. Então, o espírita ele deve sempre manter ou até mesmo auxiliar com os vizinhos, com a coletividade, na manutenção da beleza, da higiene da sua rua, do seu bairro ou onde quer que ele se encontre. Então é fundamental. Por quê? Porque uma cidade limpa, higiênica e com seus habitantes cuidando e tendo essa consciência, é uma cidade que gera prazer para aqueles que ali residem, para aqueles que ali moram. E também, obviamente, o acolhimento e auxílio de todos aqueles que, não tendo uma casa, se encontram temporariamente ou permanentemente naquela situação, como nós já dissemos, em situação de rua. Um outro ponto também é a questão do silêncio. Então, se o espírita mora num condomínio ou numa vila de casas e ele vai fazer um aniversário, é fundamental que ele observe o silêncio do vizinho, o silêncio para as pessoas que estão no entorno da sua casa ou do local onde ele está promovendo esse aniversário ou essa festa. Também é uma orientação do livro. Então, por exemplo, eu tenho animais. Aqueles que têm, né, animais também em casa, cachorros, mais o cachorro, né, o gato nem tanto, ou sei lá, um papagaio, também deve, na medida do possível, na relação de bom trato com o seu animalzinho, também ter cuidado para que isso não venha atrapalhar o silêncio, a vizinhança, enfim. É a questão do bom senso, do equilíbrio, para que nós possamos conviver de forma harmônica, suave, serena e tranquila. Por quê? Porque todos nós carregamos nossas dores, nossos sofrimentos. E, obviamente, essas dores, esses sofrimentos, eles saem conosco quando nós entramos no carro, entramos no ônibus, entramos no metrô, entramos no trem, estamos caminhando pelas ruas. É preciso o espírita ter essa consciência para que ele tenha consciência de que a sua atitude deve ser sempre uma atitude de suavidade, de serenidade, de tranquilidade para com o outro. É claro que muitas vezes nós também reagimos. Nós também somos acometidos por arroubos de irritação, de raiva, quando alguém na via pública faz algo conosco. Mas devemos manter a vigilância, a oração, a prece antes de nós iniciarmos nossas tarefas. Um outro ponto, e esse é o último que nós também destacamos, é que a convivência com as pessoas no trem, no metrô, nas ruas, no deslocamento de nossa casa para o trabalho, do trabalho para a nossa casa, é um contato muito rápido e que muitas vezes nós estamos juntos, mas nem estamos sequer conversando, né? Muitas vezes estamos todos juntos fisicamente, mas não estamos conversando, ou porque estamos no celular, ou porque não conhecemos ninguém ali. E quando nós não estamos conversando, não temos esse contato, que é por meio do diálogo, o que ocorre? O ato, ele tem uma profunda importância. Uma gentileza tem uma profunda importância. Por quê? Porque já que você não pode, por vários motivos, um deles é porque você não conhece a pessoa, conversar ou dialogar para que a pessoa te conheça melhor, a atitude, ela ganha um valor muito grande. Então, nesse caso, vale aquele ditado, né? A primeira impressão é que fica. Sim, a primeira impressão é que fica, nesse caso, quando nós não temos conversa e diálogo com o outro, porque estamos nos deslocando, né? Para o trabalho, para casa e da casa para o trabalho. Então, uma gentileza, um auxílio, uma ajuda marca, deixa uma impressão boa no outro. E é fundamental que a sociedade, que a comunidade, que as pessoas, os homens que vivem em sociedade, preservem essas regras
essa gentileza, porque essa gentileza, essa fraternidade, essa educação que torna suportável a vida em sociedade diante dos desafios da vida. Então, a partir do momento em que uma sociedade ela não se cumprimenta, que ela não presta pequenos auxílios, não se confraterniza em atitudes de educação para com o idoso, para com a gestante, para com aquele que tem portador de alguma deficiência física, quando isso não ocorre, significa que a sociedade não está bem, significa que cada um está fechado em si mesmo, como se fosse um átomo, né? Como se fosse um grão de arroz. E nós não conseguimos viver assim, porque nós somos seres sociais. Fomos criados por Deus para vivermos e evoluirmos em grupo. A evolução é individual, mas ela se dá em grupo social, encarnado e desencarnado. A solidariedade, já dizia Divaldo, né? Quem é solidário não é solitário. Então, são essas as conclusões que nós tínhamos hoje. E é claro que essas pequenas práticas de solidariedade, fraternidade, elas se iniciam dentro de casa com a família, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com o cunhado, com a sogra. Porque se você não exercita em casa essas pequeninas regras que faz muita diferença na vida lá fora, na via pública, dificilmente você vai conseguir repetir ou reproduzir isso e ver o valor disso para que nós possamos ver no outro ou na sociedade um espaço de convivência e também de profundo prazer. Que a paz de Jesus esteja com todos. Estejamos na próxima terça-feira com o capítulo 7, continuando nas trilhas desse livro, Conduta Espírita, que nos orienta, que é o nosso eixo de vida do dia a dia para com o outro. Que a paz de Jesus esteja com todos.